Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do modernismo. O modernismo é a última escola literária que a gente estuda, tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa, e basicamente é uma escola literária identificada com tudo aquilo que acabou acontecendo no século XX. Agora, como eu já discuti rapidamente com vocês, essa expressão modernismo, moderno, modernidade, é uma expressão, digamos assim, perigosa, porque ser moderno, em grau amplo, significa, como você já sabe, romper com o passado. E por esse motivo, toda escola literária é, em algum grau, moderna. Porque uma escola literária, de alguma forma, sempre rompe, ao menos inicialmente, com um movimento estético imediatamente anterior. Nesse sentido, então, alguém poderia pensar que o modernismo ele não é muito diferente de todas as outras escolas literárias que a gente já estudou. Mas, na realidade, existe uma diferença entre esse rompimento com o passado do modernismo e das demais escolas. Por quê? Porque, digamos que isso é feito de maneira mais sistemática. Vamos lembrar que o modernismo foi um movimento literário que surgiu muito influenciado pelas vanguardas europeias, que foram, na realidade, movimentos que acabaram, todos eles, cada um a seu modo, mas todos eles acabaram promovendo esse rompimento com o passado. É como se o modernismo tentasse juntar todas essas propostas que surgiram nas vanguardas dentro de um mesmo princípio, digamos, iconoclasta. E o modernismo, além disso, ele é um movimento não apenas literário, mas ele é um movimento de arte, porque a gente pode falar em pintura moderna, em música moderna, a gente pode falar em escultura moderna, em arquitetura moderna. E acho que isso fica bem claro na literatura brasileira. A gente sabe que o modernismo ele começa no Brasil por causa de um dos acontecimentos mais importantes da história da arte nacional, a famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Que na realidade não foi bem uma semana, foram 3 dias em que músicos, pintores, escultores, arquitetos, poetas, prosadores se reuniram no Teatro Municipal de São Paulo e, embora não houvesse, digamos, um projeto estético em comum entre todos esses artistas, o que os unia naquele momento era justamente esse desejo de rompimento com o passado. Então, grandes escritores do porte de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, de Cassiano Ricardo, pintores como o de Cavalcante, a Tarsila do Amaral, escultores como Vitor Brecheret, músicos como Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Hernani Braga, arquitetos como Antônio Moia, todos eles se reuniram. E a Semana de Arte Moderna ela teve essa importância de ser o momento em que os artistas tentaram apontar, digamos assim, um determinado caminho para a arte moderna no Brasil. Bom, a partir então da Semana de Arte Moderna, a gente pode tentar apontar quais são então as fases do modernismo brasileiro. A gente costuma dizer que existem 3 fases do modernismo brasileiro. A primeira delas começa com a Semana de Arte Moderna e vai até 1930, que seria a fase, digamos assim, de implantação do movimento. É nessa fase que surgem 3 figuras que são absolutamente essenciais da arte no Brasil: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. A segunda fase, que vai até 45, seria a fase de consolidação do movimento. E a terceira fase seria uma fase que a gente vai chamar de fase de fragmentação. O que interessa para mim agora é a gente conversar um pouquinho
a respeito dessa fase de implantação. E aí a primeira coisa que eu acho que a gente pode discutir é justamente o fato de o modernismo como um todo ser um movimento que vai buscar esse rompimento com o passado. Mas quais são as características literárias dessa primeira fase modernista? O que significa na literatura romper com o passado? Olha, tentando simplificar, eu posso dizer o seguinte. Basicamente, o que os modernistas fizeram foi buscar um tipo de literatura que valorizasse o cotidiano, essa observação do cotidiano. A gente tem aqui o que eu chamo de prosaísmo. Esses escritores, principalmente negando a concepção parnasiana do mundo, vão buscar versos brancos, que significa versos sem rimas, e versos livres, sem métrica regular, dentro do princípio que a gente chama de versilibrismo. Além disso, eles vão ser nacionalistas, é importante que se entenda isso, mas não é o nacionalismo ufanista dos românticos. São formas de nacionalismo, na verdade, muito mais críticas. A literatura do período passa a ser marcada pelo humor, passa a ser marcada pela paródia, e além disso, a gente pode dizer que existe uma busca dos modernistas em tentar encontrar a nossa identidade nacional. E isso passava necessariamente por entender todos os grupos que formavam o sentimento de brasilidade. Então isso incluía o índio, incluía o negro, incluía o português e todos os outros imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX e no final do século XX. De alguma forma, foram essas as características iniciais dessa primeira fase do modernismo, responsável então, de modo mais sistemático, por isso, né, que eu chamei de rompimento com o passado. Bom, eu queria falar então do primeiro dos escritores importantes da primeira fase modernista, o Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele foi apelidado de Papa do Modernismo, porque se ele não foi o melhor escritor em qualidade estética, ele foi um grande ativista cultural. O Mário ele fez de tudo um pouco na vida. Ele foi pintor, ele foi músico, ele foi prosador, ele foi poeta, ele foi folclorista, ele foi historiador de música, ele foi crítico de arte. E ele dedicou, na verdade, a sua vida à consolidação, digamos, desses ideais modernistas. E ele escreveu muito, 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 muito. Obras muitas vezes experimentalistas, mas que serviram de base para todas as gerações posteriores. E a gente costuma dizer que o Mário ele teve duas grandes paixões na vida. Uma delas foi a cidade de São Paulo. Aliás, é sintomático a gente pensar que a Semana de Arte Moderna ocorreu exatamente no Teatro Municipal de São Paulo. É um momento em que a capital cultural do Brasil começa a se transferir para São Paulo. Alguns acontecimentos, então, deixam de ocorrer no Rio de Janeiro para vir para São Paulo. E a outra paixão dele, claro, como um bom modernista, foi o Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, então, um livro dele como Paulicéia Desvairada ou como o Lira Paulistana, já um livro mais do final da vida do Mário, a gente nota essa sua preocupação com São Paulo. E quando a gente pensa no Brasil, a gente pode pensar na grande obra do Mário de Andrade, publicada em 1928, que é o Macunaíma. O Macunaíma que tem um subtítulo que é O Herói Sem Nenhum Caráter, e que foi às vezes mal interpretado, porque caráter aqui não está sendo usado com nenhum juízo de valor, caráter está sendo usado como característica, ou seja, é o herói sem nenhuma característica,
É um país que está buscando, como era comum dentro do modernismo, a sua identidade nacional. E essa obra do Mário de Andrade, o Macunaíma, eu acho que deixa isso bem claro, essa busca incessante do Mário pela nossa identidade nacional.